Você deve saber, o francês e o português são dois idiomas muito parecidos, porque os dois idiomas vêm do latim. Mas será que os dois idiomas são idênticos? Será que eles têm as mesmas palavras? Não, eu já vou te responder. E justamente nesse vídeo eu vou te mostrar quais palavras existem em português, mas não tem uma tradução exata em francês. E você vai ver, essas palavras elas são muito comuns. Você utiliza bastante no seu dia a dia. Então, se você quiser falar a mesma coisa em francês, vai ter que dar aquele jeitinho, vai ter que dar aquela adaptação, pois a tradução literal não vai funcionar aqui. Bom, caso você não me conhecer, eu sou Eric Langon, eu sou professor de francês aqui no Brasil, já faz mais de 13 anos, e hoje eu vou te mostrar então quais palavras em português não têm tradução em francês. Bom, a primeira palavra que você já deve ter escutado é a palavra saudade. A palavra saudade não existe assim, não tem essa palavra similar no francês. Inclusive, não existe em muitos outros idiomas. E é triste porque é muito comum em português e vocês utilizam muito. Então, o que você pode falar? Você pode falar se é uma coisa que você tem saudade, você pode falar ça me manque, né? Eu sinto falta disso. Se for uma pessoa, elle me manque, eu sinto falta dela. Ou il me manque, eu sinto falta dele. Então é uma outra construção. Eu já sei aqui que os perfeccionistas vão me falar, mas sentir falta não é bem saudade. Sim, eu sei, mas a gente não tem essa palavra, a gente não tem sentimento em francês. Então é o jeito aproximativo mais perto que eu achei para você expressar a saudade em francês. A segunda palavra que não existe, que não tem tradução em francês, é a famosa palavra jeitinho, do jeitinho brasileiro. E como que eu vou fazer para explicar esse jeitinho brasileiro para um francês, por exemplo? Bom, tem duas maneiras. Você pode ou falar à la manière brésilienne, ou à la brésilienne. Seria uma versão um pouco mais curta. Por exemplo, il fait ça à la brésilienne. Ele está dando um jeito brasileiro. Um outro exemplo, você está falando com alguém, você está comentando, isso é o jeitinho brasileiro. E você pode traduzir, ça, c'est la manière de faire brésilienne. Ou, c'est une chose à la brésilienne. Você vê, é impossível a gente traduzir literalmente falando ao pé da letra. Por quê? Porque é uma coisa que não existe. Então, basicamente, você vai ter que explicar essa palavra, você vai ter que explicar essa expressão em francês. Palavra muito comum que não existe, vai ser nossa palavra número 3, é a palavra barata. Quando uma coisa não é cara, porque em francês não existe. Em francês a gente tem apenas a palavra caro ou não caro, que seria cher, pas cher. Então, quando uma coisa é barata, por definição em francês, ela é pas cher, ou seja, não cara. Por exemplo, ce t-shirt n'est pas cher. Essa camiseta não é cara. Essa camiseta é barata. E eu não tenho essa possibilidade de utilizar a palavra barato. Você vai ter que utilizar a forma na negação. Para falar a verdade, não é bem a única solução. Existe uma outra solução um pouco mais formal, que é bon marché. Literalmente traduzido por bom mercado. Se eu for utilizar bon marché, é quase um sinônimo mais formal de barato. Por exemplo, ce t-shirt est bon marché. Essa camiseta é barata. Só que, mais uma vez, bon marché é uma expressão mais formal. No dia a dia, no francês autêntico, a gente tende a falar na rua, com os familiares, os amigos, e no dia a dia mesmo, no trabalho, na faculdade, é mais comum você utilizar pas cher, ou seja, a negação. E agora, para a nossa quarta palavra, que não tem tradução, prepare-se ao choque cultural, é a famosa palavra cafuné, que os brasileiros gostam de fazer, aquele carinho na cabeça. Não tem tradução em francês. Nós somente temos a palavra câlin ou caresse, que os dois podem ser traduzidos por carinho. Então, se você quer falar que você vai fazer um cafuné para o seu namorado ou sua namorada, o único jeito vai ser que você vai fazer um carinho por seu namorado ou sua namorada. Je vais faire un câlin
ou je vais faire des caresses sur la tête. Você pode até acrescentar na cabeça. Sinto muito, eu sei que tem os apaixonados do cafuné, mas não existe tradução, nenhuma uma aproximação para essa palavra, porque eu sei que carinho é diferente de cafuné, mas faz parte, é uma pequena diferença cultural. Uma outra palavra que não existe em francês é a palavra maior. Como assim, Eric? Não existe maior? Não, não existe. A gente vai falar plus grand, literalmente traduzido, mais grande. Eu sei que para vocês fica esquisito, mas a gente não tem essa possibilidade. Por exemplo, je suis plus grand que mes enfants. Eu sou maior que meus filhos. Que eu vou traduzir ao pé da letra. Eu sou mais grande que meus filhos. Mas como não existe em português, vocês utilizam maior. E em francês você pode e você deve. Então você não pode, mais uma vez, traduzir maior ao pé da letra. E acaba sendo a mesma coisa com menor. Não existe essa palavra menor. A gente vai utilizar plus petit, mais pequeno, né? Fica feio traduzir assim, mas plus petit é o certo. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo com meus filhos. Pierre est plus petit qu'Alice. Pierre é menor que a Alice, em questão de tamanho, tá bom? Então, cuidado, porque essas duas palavras que são muito usadas no português não existe. E seria um erro falar menor, ou mineur, ou maior, e inventar alguma palavra que não existe no francês. E para finalizar essa lista de palavras que não existe em francês, é uma palavra, inclusive, que é muito prática em português, que é irmãos. O plural, né? Quando você tem irmã, irmã, vocês utilizam em português irmãos. Em francês, a gente não tem. Então, você vai ter que utilizar o plural de frère, irmão, e o plural de sœur, irmã. Por exemplo, j'ai des frères et des sœurs. Eu tenho irmãos. Tu as des frères et des sœurs? Você tem irmãos? Então, eu sei que pode parecer esquisito, mas não tem. Você tem que utilizar o conjunto de frères et de sœurs. Só funciona assim. Essa coisa faz parte das diferenças entre os idiomas. E com certeza existe outras palavras que não têm tradução no francês. Como existe palavra em francês que não tem tradução em português. Agora, me conta, esse vídeo te ajudou? Você já tinha tido essa dúvida? E você quer saber mais outras palavras que não existem no português? Outras palavras que não existem em francês? Comenta aqui nos comentários para eu preparar um outro vídeo e disponibilizar para você. À bientôt! Salut!